Oi, pessoal, boa tarde. Começando aqui mais um resenha. Hoje um resenha especial, né, de Dia das Mães. A gente vai conversar com a nossa pastora querida. Ó, a pastora já entrou, já vou chamar. Hoje é com o tema de Dia das Mães, como eu estava falando. Oi, ó, que bonita! Ai, obrigada. Tudo Que bom? saudade, pastora. Pois Tudo bem. tem que ser em casa, fica só virtual tudo. Sim. Ó, a Gisele ali, que linda essa pastora. Ah, são os olhos dela que são bonitos. Então, gente, nós hoje estamos aqui com a pastora Mônica, que é a pastora aqui da nossa igreja, né, da Aba de Porto Alegre, esposa do pastor Walter, que já esteve com a gente, né, pastora? E eu acredito que todo mundo que vai entrando vai saber, vai te conhecer, só que de toda forma eu vou te pedir para você se apresentar, porque pode vir alguém que não te conhece, né? Então, Então, quem é tá a bem. pastora Mônica? Meu nome é Mônica, né? Atualmente sou casada com o Walter, mas eu vou começar minha história um pouquinho antes. Mas, assim, só um breve e simples testemunho, né? Eu nasci num lar cristão, católico, mas cristão, temente a Deus. Eu me lembro, assim, desde quando eu tinha uns 4 até 6 anos, pelo menos, eu me lembro da época onde nós morávamos, nós éramos católicos praticantes. E sempre, então, aprendemos a temer a Deus. Mas meu pai sempre lia a Bíblia, né? E então a Bíblia para nós sempre foi um livro especial, né? E eu me lembro nessa época, assim, de já querer conhecer mais a Deus com profundidade. Aí, pulando lá para os meus 14 anos, eu tinha uma colega que tinha uma vida completamente diferente da minha vida sempre foi mais regrada, por ter sido filha de militar e ter uma família regrada, graças a Deus, né? E essa colega, ela um dia, na hora do nosso intervalo, né, ela perguntou se eu conhecia Jesus, e eu me espantei muito com a pergunta dela, porque eu achava que eu conhecia Jesus, e eu conhecia as atitudes dela, para mim ela não conhecia nada. Mas ela me fez um desafio sobre conhecer Jesus, ser amigo de Jesus, ali eu aceitei Jesus com 14 anos. E fiquei pensando, bom, agora que eu conheço Jesus, o que eu vou fazer? Porque eu quero servir a Deus. Freira eu não vou ser, porque agora eu sou evangélica. Então eu pensei, bom, eu vou ter que, ou eu fico solteira, ou eu vou ter que casar com um pastor. E Já estava profetizando ali. estava profetizando, a minha oração foi ouvida, né? Aí eu conheci o Walter e tal, desde que nós casamos, nós frequentamos a igreja Aba, né? Vimos a fundação da igreja, com o pastor Alberto e a pastora Helena, e daí em diante, Walter sempre servindo, o pastor viajava bastante, o Walter era como um pastor auxiliar, apesar de ter o título de diácono, e em 1988 fomos consagrados, né? Então já faz um tempinho aí que nós Sim, tivemos a consagração, né? sim. E é isso. E, bom, claro que com o Walter eu e ele temos 2 filhas, que vocês, a maioria conhece, que é a Verônica e a Débora. A Verônica que tem o Daniel, a Aimee e o Bernardo. Né? Então, eu Isso, fui promovida para avó agora. isso aí. Ainda mais hoje, no dia que a gente está, que o nosso tema aqui é falar do Dia das Mães, né? É importante chamar atenção para esse fato. A minha mãe, eu lembro que uma vez ela falou que vó
mãe duas vezes, né? Então, é isso aí. Também não deixa de ser verdade. E a vó Marli, que é a sua mãe, já é mãe 3 vezes. É verdade. Ela já foi mais promovida ainda. Isso aí, é que nem a tia Thelma. É verdade. O Ismael tá pedindo aqui, ó, para regular um pouco a sua câmera, que acho que é porque tá cortando um pouco, se puxar um pouquinho mais para baixo. Isso. Porque quando a gente divide a tela, ele corta um pouco do rosto da pessoa. Melhorou? Isso. Ficou bom, tá ótimo. Vou ficar mais para frente. Então, pastora, isso. Hoje a gente, né, nós temos aí uns 50 minutos ainda, mas parece muito, mas não é muito, ainda mais que eu gosto de falar e a minha pastora aqui também. É verdade. Né, pastora? Então, a gente hoje vai falar sobre a questão das mães, né? No domingo já é o Dia das Mães, né? E nós pensamos, conversando, né, pastora? A gente pensou assim sobre o que a gente pode falar, porque existem tantos temas, né? Que circulam a ideia da maternidade. E aí a pastora trouxe, né? E ela vai falar aqui pra gente sobre a maternidade na Bíblia, né? Exemplos e tudo, e como a gente pode trazer isso para a prática na nossa vida, né, pastora? Amém. Então eu deixo aí para você começar e a gente vai conversando. Então tá. Eu pensei, nós temos vários exemplos, né? Exemplos bons e exemplos maus também, né? Mas nós vamos seguir aqueles que são abençoados por seguirem a lei de Deus, né? Porque senão a gente ia ter que falar de uns personagens bem complicados. Não que não pudesse, né? Até a gente aprende com isso também. Mas eu acho que se nós começamos do Gênesis, a primeira mulher que nós vemos é a Eva, que ela nasceu sem nome, né? Porque quando está escrito ali, vou botar meus óculos porque eu vou ficar lendo a Bíblia também. A gente vê aqui que quando Deus criou em Gênesis 1 já, né? Verso 27, que Deus criou, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui Deus criou e não tinha dado nome a eles ainda. Mas nós não vamos falar do Adão hoje, né? Nós vamos falar da Eva. Sim, hoje é das mães. Hoje é das mães. E quando tem ali depois a formação da mulher, que ela é tirada do lado, daí já entra no capítulo 2, no verso 22, que foi tirado da costela do Adão, do homem, né? Transformou aquela costela numa mulher, e ali ela ainda não tem nome. Já no capítulo 3, quando já tinham os dois, né, homem e mulher, já tinha o Adão e tinha a mulher, sem nome ainda, e essa é aquela situação da queda dos dois, né, que a serpente vem e fala com a mulher. Depois, mais adiante, fala que ali no verso 20, diz que, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, aí começa a nossa primeira personagem, né, que eu acho ela muito importante, porque ela se tornou a mãe da humanidade. E mesmo que alguns possam discordar, eu concordo com a Bíblia e eu creio que a Eva é a mãe da humanidade, né? E o nome dela vem do hebraico, que é aquela que dá vida, é vivente, é que vive, porque ela foi a mulher que gerou muitas vidas através da vida dela, né? E eu não sei se tu quer me perguntar alguma coisa ou se eu continuo falando. Não, eu achei interessante essa questão do nome, porque o nome dela foi dado justamente
com essa ideia, porque ela é mãe de toda a humanidade, né? Uhum. E você falou, pastora, que pode ter gente que discorde, mas nós, que somos pessoas que cremos em Deus, que cremos na Bíblia, a gente tem que crer que o que está na Bíblia é verdade. É verdade. Então, se ali está dizendo que foi dessa maneira, a gente tem que crer que foi dessa maneira, né? E eu entendo que ali, naquele momento, até com o nome dela, Deus já estava dando o primeiro ensinamento, né? Sobre a importância da maternidade, né? Mas pode continuar. Sim, e em relação, assim, a Eva, isso é uma curiosidade minha, né? Eu gosto, às vezes, de ver quantas vezes aquele personagem aparece na Bíblia. No caso da Eva, ela apareceu várias vezes como mulher, né? Porque ela ainda não tinha nome. Depois, quando ela tem nome, ela aparece poucas vezes com o nome dela. No Velho Testamento, ela aparece nisso que nós vimos aqui, né? Ali quando Adão deu o nome para ela. E ali, depois, ela aparece mais uma vez, aí, aqui já foi a situação da queda, no caso do capítulo 3. No capítulo 4, eles já tinham sido expulsos lá do jardim, e ali fala que Adão e Eva tiveram filhos, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E ali diz que ela adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Então, eu vejo assim, a gente normalmente enxerga Eva como aquela mulher que é a mãe da humanidade. A maioria das pessoas entende dessa forma. No entanto, a culpa sempre, porque se não fosse a Eva, a gente estaria lá. Bom, nós não vamos entrar no mérito dessa questão, mas eu creio que ela não deixou de buscar a Deus, porque quando ela tem Caim, ela diz adquirir um varão com auxílio do Senhor. Ou seja, ela não se colocou numa situação, eu agora então estou sozinha e vou fazer a minha vida, mas ela demonstra aqui que ela queria a bênção de Deus, que ela adquiriu esse varão com o auxílio do Senhor. Então, aqui é a segunda vez que aparece o nome dela no Velho Testamento. Depois aparece, bom, aí ela, se a gente for seguisse aqui, a gente ia ver que ela teve Caim, teve Abel, e depois, no capítulo 5, diz que ela teve Sete, depois eles tiveram filhos e filhas, e aqui, isso está já no 5, capítulo 5, verso 4, e assim vai. Mas eu também vi, que a gente conhece esse texto lá em 1 Timóteo, capítulo 2, quando Paulo fala, então, sobre o procedimento da mulher. E como nós estamos vendo sobre mãe, sobre as atitudes, então eu vou lá para o que Paulo já nos puxou. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, que ele começa a falar do verso 8 até o verso 15, e ele começa a falar sobre o comportamento da mulher, né? E aí ele começa a dizer que as atitudes que ela tem que estar, né? Sobre, por exemplo, aqui, sobre boas obras, verso 10 fala sobre boas obras. Aprender em silêncio, com submissão, não quer dizer completamente calada, mas saber quando tem que ficar calada e respeitar isso. Sabedoria, né? Então, a gente vê aqui, juntando lá com Gênesis e com essa parte já do Novo Testamento, a gente vê que Deus sempre preservou e sempre vai preservar a autoridade, que começa em Deus, vem através de Adão e vem para a mulher também. Então, essa hierarquia é importante a gente conhecer, né? Depois, diz ali no verso 13, mostrando essa hierarquia, porque primeiro foi formado Adão e depois foi formada Eva, né?
E agora eu defendo então a Eva, porque ali diz que Adão não foi iludido, e Adão não foi iludido, mas a mulher foi enganada aqui, né? Então, Paulo mostra um escape no verso 15, quando ele diz assim: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação com bom senso. Então, juntando aquela parte lá de Gênesis, que ela teve o filho e disse adquirir com auxílio de Deus, e juntando com isso aqui que Paulo traz sobre a Eva e sobre a função, a missão de mãe, a mãe não pode estar desvinculada dessa situação, que é permanecer em fé, permanecer em amor e santificação. Porque isso é o que ela vai passar para os filhos, né? Então, isso aqui, para mim, termina aí esse versículo dizendo com bom senso, né? Então, isso é uma reflexão para todas nós, né? Eu sei que existem muitas mães que não são mães que geraram diretamente, né, no seu ventre, mas existem também muitas mães espirituais. Então, isso é uma meta das mães, né? A sua missão que tem que ser preservada, né? Mas ela tem que permanecer em fé, amor e santificação para passar para os filhos. Sim. Acho que travou, pastor, um pouquinho para mim aqui, travou. Para mim não travou. Agora voltou. Ficou um pouquinho e depois... Não, bem interessante isso, me lembrou uma vez que eu vi uma comparação falando dessa questão da maternidade, porque realmente a mãe, né, na situação... Óbvio que a gente tem situações que fogem o padrão, mas numa situação padrão, a maternidade ela é um dos das maiores formas de entrega, de amor altruísta que existem, porque a mãe se dedica em tudo sem necessariamente receber algo em troca no futuro. Porque ela não está fazendo na expectativa de receber algo em troca. E uma vez eu vi uma pessoa falar, e eu achei bem interessante, que o amor da mãe é como se fosse extensão do amor de Deus. Porque o amor de Deus é assim, ele se dedica a nós com um amor altruísta, porque muitas vezes a gente rejeita ele, né? Sim. Então também cabe a nós aprendermos como filhos, não só como filhos de Deus, mas filhos das nossas mães, a honrar e retribuir esse amor da forma que, embora muitas não esperem, mas que é devido, né? Foi que Jesus não perguntou se a gente ia aceitá-lo, ele veio, nos amou, né? Então, a gente Exatamente. não pergunta para o filho se ele vai nos amar, a gente o ama, né? É normal, né? Então, isso aqui, resumindo sobre a Eva, eu acho que seria esse andar com Cristo, né? Permanecer na fé, no amor e na santificação. Eu acho que isso tem bastante a ver com essa missão que a gente tem, né? Vamos passar para a nossa próxima mulher que nós vamos falar. Eu só quero aproveitar porque a minha mãe apareceu e deu um oi. Deu oi para você, pastor, eu vou dar oi para minha mãe também, já que é Dia das Mães. Né? Já que é o especial de Dia das Mães, a minha mãe é a tia Thelma. Dizer que eu tô com saudade, que eu amo muito. As duas estão assistindo. Saudade dessas meninas. Isso. Bom, então vamos falar da segunda que nós separamos aqui, que é a Ana, né? Uhum. O que você pode nos falar sobre a Ana, pastor? Olha, quando eu penso na Ana, eu sempre me lembro daquela música Dá-me filhos, senão eu morro. Né? Então, a maneira como ela expressou isso, ela estava quase que assim, mas a gente já vai chegar lá, né? O significado, né, da palavra Ana
que vem do hebraico, quer dizer graciosa, cheia de graça. E esse nome, eu acho interessante porque ele traz junto com ele essa situação de graciosa e cheia de graça para qualquer situação. Então, a gente pensa, quando está tudo bem, Ana significa isso, mas Ana é para significar isso em qualquer situação. Se for em tribulação, se for em angústia, mas ela traz essa graciosidade, né? Eu sempre gostei do meu nome por causa desse significado, desde pequena. Para quem não sabe, eu me chamo Ana. Pois é um dos nomes que mais agrega um segundo nome, né? Como o teu, Ana Cristina, e a outro é a Maria Cristina, ou Maria de Fátima, né? Mas a Ana ela tem essa história interessante que a gente vê lá em 1 Samuel, aonde ela era casada com Eucana, e Eucana tinha as duas mulheres, né? A Penina e a Ana. Mas a Penina tinha filhos e a Ana não tinha filhos. E aqui mostra que eles vão a Siló para fazer, é como uma festa. Essa festa podia até ser uma festa da família, assim como Davi fez uma vez uma festa da família, né? E quando eles faziam essa festa, eles sacrificavam, eles levavam oferta a Deus, e Eucana sempre dava para a Penina a oferta por ela, por seus filhos, e a Ana a porção dobrada. Mas a Ana, eu imagino que a cada ano que ela ia, ela se sentia mais triste. Porque ela tinha a porção que o marido dava, a honra que o marido dava, mas ela queria algo mais do Senhor, né? Então, como ela era estéril, e depois aqui na Bíblia é interessante que diz, ali a partir do verso, acho que é o 5, quando ele diz que ele dava a porção dupla para ela, né? Porque ele a amava, mas o amor do marido não era só isso que ela queria mais, né? Ela queria um bebê no colo dela. E no verso 8 já diz ali, Eucana, seu marido, disse para ela, fez 4 perguntas para ela, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ou seja, ele queria que ela respondesse as perguntas, que ela parasse de chorar, que ela comesse, que ela tivesse o coração alegre, e que também, eu creio, como ele diz assim, não te sou eu melhor do que 10 filhos, ele também queria que ela tivesse, mas ele não cobrava isso dela, né? Pelo menos eu creio que ele não cobrava isso dela, tanto que ele oferecia, não aparece em nenhum registro que ele estava cobrando isso. Mas ali depois diz que eles, depois de terem comido e bebido, mas quem comeu e bebeu foram os outros, porque diz que ela ficou sem comer. Ela se levanta amargurada e vai chorar. E interessante onde ela vai chorar. Ela vai lá no templo, né? Então, eu vejo assim, também muitas mães têm situações que vão chorar. E onde é que a gente vai chorar? O Senhor, né? Aqui diz que ela foi e falou, fez um voto ao Senhor dos Exércitos. Então, ela foi diretamente falar com Deus, porque... Sim, ela foi direto para a fonte. Eucana não estava solucionando, ela não estava solucionando. Passavam uns anos, ela foi, então, para a fonte, como tu disseste, né? Então, ela foi orar, interessante a atitude que ela tem, né? Ela estava aflita, ela pede para que o Senhor lembre não esqueça da sua serva, que lhe dê um filho varão, e ela, nessa oração, ela já consagra esse filho. E Deus responde, né?
Mas antes disso, é interessante também a gente ver a situação ali que Eli, o sacerdote, estava colocando como se ela tivesse, assim, o que estava acontecendo com ela, se ela estava embriagada, o que estava acontecendo, porque ela falava com os lábios, mas não expressava voz, né? E ela disse, não, Senhor, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhais, pois, a tua serva por aflita de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. Eu acho interessante porque ela era uma mulher angustiada, mas eu não vejo ela como uma mulher que estava perdida. Ela sabia o que ela queria, ela responde a Eli com todo respeito e coloca qual é a situação dela. Então, uma das coisas que eu acho que as mães precisam entender é que quando existe uma angústia, uma mulher está numa situação assim de angústia, não perder a direção, mas saber que tem que colocar para o Senhor e que tem que estar com a sua fé firmada e buscando a presença do Senhor. Não é outra coisa Sim. que vai trazer a solução para ela, mas é este que ela chama, que ela começa o voto dela dizendo Senhor dos Exércitos. Sabe, nessa hora eu vejo assim, é uma necessidade de cada uma de nós, sendo mãe ou não, colocar para o Senhor. Senhor dos Exércitos, olha, eu estou te pedindo, eu estou aflita, seja por situação A ou B, não importa. E quando alguém pergunta sobre aflição, tu ter clareza, eu estou perdida porque eu estou ficando meio maluca. Não, eu não estou ficando maluca, eu sei quem tem o controle da situação, eu sei quem é esse Senhor dos Exércitos, e eu sei que nele eu tenho a certeza de que ele vai trazer a bom termo as coisas, né? Aí depois vem a história praticamente de Samuel, que ele nasce, é entregue ao Senhor, ela fica por um período em casa, não vai até Siló fazer a oferta, né? Até que ela deixa o filho, sabendo que aquele filho, ele era do Senhor, né? Ela tinha consagrado ele ao Senhor. Eu achei interessante, pastora, isso que você falou, que ela foi buscar no lugar certo, ela sabia em quem ela queria, e que muitas vezes as mulheres se sentem angustiadas, e principalmente se a gente está falando aqui de mães, né? Porque no caso de Ana, a angústia dela era muito também porque ela não tinha, como você falou, nem ela nem o Elcana tinham controle da situação, eles não tinham o que fazer, né? A única pessoa que poderia ter o controle da situação era Deus, né? Sim. E muitas vezes a gente vê muitos testemunhos de mães que os filhos passaram por várias coisas e que a mãe não tem o controle daquela situação, mas ela crê em quem tem. Eu conheço testemunho de um missionário que é lá do Rio de Janeiro, que ele é ex-traficante, e ele era, tipo assim, chefe de boca, envolvido em um monte de coisa errada, mas a mãe dele era cristã, e ele foi criado na igreja, mas se afastou dos caminhos do Senhor. E ela todo dia, quando ele ia sair, qualquer coisa, ela não brigava, ela não discutia, ela fazia as coisas dele. Então ela, por exemplo, ela ia fazer comida dele, ela começava a orar, eu estou cozinhando a comida de um servo do Senhor, de um pastor, que vai pregar nas nações. Aí ela ia passar a roupa, eu estou passando a roupa de um servo do Senhor. E todo dia crendo que Deus ia atender aquela oração. E passou por um monte de coisas, mas a oração foi ouvida. E eu creio que a oração sincera, né, de todos nós move o coração de Deus. Mas eu creio que a oração da mãe pelos filhos move muito o coração de Deus, pelos exemplos que a gente vê na Bíblia, né? Então isso é bem interessante. A gente aqui já está 30 minutos de conversa já.
Mas a gente tem ainda mais 3 para falar, mas a Débora, que é uma das que a gente quer falar, a gente pode falar bem rapidinho, né, pastora? Que a gente conversou já até, que a nossa ideia de trazer Débora é que a Débora, na verdade, ela tem uma maternidade, mas sem ser uma maternidade porque ela era mãe de carne, mas é uma maternidade porque ela se colocou como mãe do povo de Israel, né? E eu sempre achei muito interessante isso, porque eu acho que isso mostra por falta de palavra melhor, que me fugiu na cabeça agora, um instinto da mulher, que Deus colocou nas mulheres, um ímpeto de maternidade, mesmo que não seja questão de ser mãe carnal, mas a mulher tem esse instinto de cuidado, de ser maternal, né? Eu acho isso interessante. E Débora ali foi exatamente isso, colocou como mãe de um povo. Ela na Bíblia fala do marido dela só, né, de Lapidote, não fala assim de filhos diretamente, né? Sim, a gente não sabe exatamente. Mas é interessante ver também a capacidade que Deus deu para a mulher também, porque ela era juíza, ela era uma administradora lá em Israel. Sim. Ela tinha uma capacidade especial que foi colocada numa posição de destaque. E ela era uma mulher que abençoava o povo, né? Tem que ir para a batalha também, eu vou. Né? Ela era o braço direito de Baraque, né? Hoje em dia muito se fala em empoderar mulheres, mas olha, Deus já tinha empoderado há muito tempo. Débora era muito empoderada. E tantas outras da Bíblia. Isso aqui é da época do século XII antes de Cristo, né? Então Deus já tinha empoderado mesmo, né? Sem mim. Há muito tempo. E ela era uma mulher valente mesmo, né? Ela foi uma mulher muito valente. E ela ajudou a liderar os israelitas contra o domínio de Canaã, né? Então ela certamente vestiu. Acho que se fosse atualmente, ela ia para a selva e ia usar aquelas roupas camufladas. Ia ser guerreira. Ia ser guerreira. Ela estava. E uma juíza que abençoou o povo, né? Mas. E a história dela se resume em pouco. Ela dá 2 folhas praticamente na Bíblia, né? Ali de Juízes 4 e 5, capítulo 4 e capítulo 5. Mas é interessante o cântico dela também, né? E fala levanta-te, né? Também, isso eu acho lindo isso, essa parte. Mas eu acho que a gente não tem tempo para tanto, eu não sei quanto tempo que a gente tem. Para falar tanta coisa. A gente tem ainda uns 20 minutinhos para falar das nossas próximas que falta, que é a mulher de Provérbios 31, e a última, de Maria, né, que a gente vai falar, mas e daí mais uns 5 minutinhos no final para você deixar uma palavra para as mães. Então acho que é melhor a gente correr. Tá. Deixa eu ir lá para Provérbios 31, porque eu acho tão bonito. Eu acho que não tem quem não goste de Provérbios 31. Mas... principalmente sendo mulher. Do verso 10 em diante ali, né? Mas acontece que Provérbios, capítulo 10, eu acho assim, mais ainda se torna interessante para mim, porque nós vemos 2 partes distintas aqui. Primeiro a gente vê um rei chamado Lemuel, né, que não se sabe bem de onde é esse rei, mas ele diz ali, as palavras do rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe. E essa mãe é muito interessante. Né? Isso em Provérbios 31. Isso. A partir do versículo 1. Não, a partir do versículo 1, sim. Então, ele começa a falar
aquilo que a sua mãe falou, né? Não é ela própria, é ela falando através do que ele lembra, dos conselhos da mãe, né? Sim, é o que ele aprendeu com ela. É, e interessante que ele diz, né? Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre. Então a gente sabe que essa mulher que aconselhou realmente era a mãe dele, de ventre, né? Também. Que te direi, ó filho dos meus votos. E aí eu acho uma outra coisa interessante. Porque ele gravou os bons conselhos da mãe e ele sabia que ele era um voto ao Senhor. E isso é uma coisa que nós, como cristãs, mães cristãs, temos que saber, que os nossos filhos são do Senhor. Né? E Verdade. a gente sempre fala, meu filho, minha filha, e a gente fala com razão, porque geramos ou pelo coração, ou geramos espiritualmente. Eu gerei todos, né? Lá na igreja eu sempre digo, é meu filho e é minha filha. A gente gera os filhos também por coração, né? Mas aqui ela não só gerou, porque ela diz do meu ventre e dos meus votos. Ou seja, a importância que eu vejo agora, então, talvez eu vá sair um pouquinho do que eu queria trazer sobre o capítulo 31 de Provérbios, mas a importância de quando nós queremos ser mães, entregar toda a concepção, entregar tudo nas mãos do Senhor. Porque os nossos filhos são do Senhor, né? E tem que ser do Senhor, primeiro. Quando eu isso tem toda a ligação com a Ana, né? Tem toda a ligação com a Ana, porque foi justamente isso que a Ana fez. Ela pediu, me dá para eu poder te dar. E eu até, é uma coisa assim, quando eu oro, né, pela Verônica, pela Débora, e claro, incluo o Daniel, incluo as crianças, eu digo, Senhor, os meus filhos, só que quando eu digo meus filhos, na minha cabeça, é como se eu colocasse entre parentes meus, porque eu falo assim com o Senhor, mas eu penso, são nossos. Eles são primeiros teus, depois meus, porque tu é que deste, né? Isso. Eu acho interessante esse versículo aqui, que te direi, ó filho dos meus votos, né? E aí ele começa a lembrar dos conselhos da mãe dele, que fala para ele, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho. Ela começa, então, a falar das atitudes. E ele gravou isso, porque ele cita isso. Então, a importância de nós trazermos sempre a palavra e os bons conselhos fundamentados na palavra de Deus para os nossos filhos. Porque quando eles crescerem, aqui ele já era um rei. Aqui ele já está estabelecido, já é adulto, e ele lembra do que a mãe falou. Então, a palavra de Deus tem que vir desde os votos para a criança, né? E o crescimento dela faz parte da aprendizagem, faz parte. Aqui ele está colocando já questões de que, como um rei que tinha que, às vezes, ter aquela parte de apresentação, de estar com outras pessoas, mas ela mostra, olha, a tua conduta tem que ser séria, a tua conduta tem que ser íntegra. E ali, mais adiante, vou pular por causa do tempo, no verso 8, o conselho é, abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Ou seja fiel, seja íntegro, te lembra de todos, não seja imparcial. Então, quando a gente, que nem quando a gente, um exemplo muito simples, né? Vai para o aniversário.
não seja o primeiro a te servir, não come todos os negrinhos e branquinhos da mesa. Isso aí. Claro que as coisas começam devagar, né? Mas aqui ele já está falando assim, formou um caráter. Ela trouxe para ele informações que ajudaram a moldar um caráter, que vai ser aprimorado, com certeza, pelo Senhor, pelo Espírito Santo, né? E aí no verso 9 diz assim, abre a boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então, quando ele está falando isso, lembrando o que sua mãe falou, ele está lembrando do que deve ser feito. Né? Isso começou... Sim, o conselho que ficou, né? O que ele lembra, o conselho ficou. Uhum. Aí depois do verso 10 em diante, aqueles versos que nós gostamos muito, né? Mas ainda é a mãe falando, né? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então a gente vê que essa mulher virtuosa, quem a achará? A gente sabe que quem acha essa mulher virtuosa é o Senhor, né? Porque diz lá em Provérbios 19:14 que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Então, essa mulher virtuosa, quem acha para os maridos é o Senhor. É o Senhor. O Senhor que está. Né? Então, essas partes aqui começam a falar sobre as atitudes que ela também deseja que a sua nora tenha, porque ele é um rapaz, ele é um rei. Então, isso também mostra a preparação que vem em casa sobre as escolhas, né? Quando ele escolher alguém, olha, não escolhe qualquer pessoa, né? Veja quem é, que é essa mulher que tu estás escolhendo, né? Mas a gente normalmente, quando pensa na mulher virtuosa, a gente pensa em ser uma mulher virtuosa. E devemos ser, buscar ser. Né? Aprender com esse exemplo. E também a maneira como essa mulher honra a sua casa, porque diz assim no verso 12, ela lhe faz bem e não mal. Só que tem o detalhe de todos os dias da sua vida. Não é na presença de outros, não é de vez em quando no dia do aniversário, mas aqui mostra para mim mostra duas coisas. Primeiro, o caráter que essa mulher tem que ter, né? E todos os dias da sua vida mostra a fidelidade de estar ao lado deste marido durante todos os dias da sua vida. São votos também, né? E aí depois começa falando, se tu quiser falar alguma coisa, tu fala, Ana, tá? Porque senão eu continuo. Tá, não. Não, eu tô deixando você falar. Até porque a gente já tá, falta 15 minutos, então quero que você fale. Então ali diz o que ela busca mantimento para sua casa, ela trabalha com as mãos, ou seja, vai mostrando que essa mulher, ela não era uma mulher virtuosa, ela vai procurar realmente trabalhar para o Senhor, porque ela está ensinando em casa, está trabalhando para o Senhor. Ela está trabalhando no sentido de conhecimento, ela não é uma mulher alienada, ela busca conhecer, ela avalia uma terra, ela sabe o valor da terra. Aqui também fala que é o verso 16, né, que ela examina a propriedade, adquire, ela planta vinha, ou seja, ela é uma mulher que está ativa nas suas funções, ela não está aguardando que os outros façam. E mãe não aguarda que os outros façam,
a mãe vai fazer e ajudar. Claro que quando o filho é pequeno é 100%. Depois eles vão aprendendo e vão administrando as coisas, mas eles já ganharam uma base, né? Aqui diz no 17 também que ela... Eu acho que isso é muito uma característica de mulher, isso de pegar e fazer, isso é muito característica de mulher, se você prestar atenção, principalmente de mãe, porque eu lembro de várias situações que a mãe pede uma vez, pede duas, se não faz, então deixa que eu faça. Aí você perde, a minha mãe sempre falava isso, você perdeu a oportunidade de ser abençoado, de fazer alguma coisa que eu te pedi. Né? Que é bem isso, né? Mãe resolve. Depois ali, no verso 18, que eu acho muito... Eu amo esse versículo, diz assim, ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. E isso, eu estou remetendo isso para o lado espiritual, né? A sua lâmpada não se apaga de noite. Ou seja, ensina que a presença de Deus ela é indispensável. Ensina que precisamos buscar o Senhor. Que nós temos... Aí eu já entro de novo lá naquilo que Paulo falou em 1 Timóteo 2, que falou da Eva e que falou da fé, do amor e da santidade. Então, que nunca se apague isso na vida de uma mulher que quer ser virtuosa. E aí depois no 19 diz, estende as mãos ao fuso, as mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Ou seja, ela não é uma pessoa mesquinha, ela é uma pessoa que sabe dar, que ela sabe que isso aqui é bênção na vida dela, né? Não na vida dos outros, só os necessitados, mas na vida dela também, porque a palavra diz que melhor é dar do que receber. E ela está ensinando isso para os filhos também, né? Depois também diz que ela faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. E esse verso 23 eu acho muito bonito também, que diz assim, seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Bom, aqui eu vejo dupla honra no sentido de que ele está entre os juízes, que são pessoas que têm um conhecimento. O juiz não é para ser uma pessoa qualquer, é uma pessoa que tem que ter conhecimento da lei e observar a lei, honrar a lei. E diz que ele é estimado entre essas pessoas e ele se assenta com os anciãos da terra, que é outra situação de experiência, de honra. E então, através dessa mulher, essa mulher ajuda com que ele também tenha esse comportamento. Então a gente vê uma situação de família já, né? Porque aparece ali os filhos, aparece o marido, aparece as pessoas que estão à volta, que também enxergam isso, e aí entra o nosso testemunho. Qual é o nosso testemunho? Como mulheres, como mães, será que a gente consegue chegar nesse ponto? Misericórdia do Senhor que a gente vai chegando perto, né? E no verso 24 diz, ela faz roupas de linho fino e vende-as das cintas aos mercadores. Essa é outra parte linda, né? Com o que ela se veste? Com a força e com a dignidade, né? E isso mostra o quê? Mostra o caráter e a conduta dela. Porque a gente não só se veste com essas roupas que usamos por cima do corpo, mas nos vestimos com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. E aqui diz que a força e a dignidade são os seus vestidos. Então, a importância daquilo que não é palpável, mas também é visto, principalmente visto por Deus, né?
E ele, quando chega, a gente está se aproximando do final do capítulo 31, mas quem está falando sempre é um filho, né? Isso eu acho muito bonito. Em relação à ansiedade também, né? Porque a continuação do 25 diz: quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações, né? Ou seja, ela sabe que o Senhor vai levar a situação, né? E ali no... É interessante que nessa versão que eu tenho, ele diz assim: a força e a honra são seu vestido, e ela se alegrará com os dias futuros. Interessante a versão. Assim. No 26 já fala, diz ali que ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Aqui a gente parece que está indo para o capítulo 5 do Tiago, né? Falando da língua. Verdade. Mas aqui fala que essa mulher, para que ela seja realmente virtuosa, não é só o que ela faz, aquilo que ela busca fazer, mas o seu caráter e essa maneira e este cuidado de cuidar o que fala, né? Depois diz que ela atende ao bom andamento da sua casa, não come o pão da preguiça, levanta-se. Aí levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Ou seja, muitas mulheres fazem as coisas com excelência, mas aqui o marido reconhece, ela é reconhecida por ele também, né? E no 30, quando diz ali, enganosa é a graça e vã a formosura, ou seja, a graça e a formosura, elas se vão com o passar do tempo, né? A gente vai ganhando outras características físicas, né? Cabelos brancos e tudo mais. Mas ali diz, enganosa é a graça e vã a formosura, ou seja, meu filho, não escolhe, né? Não busque só a formosura, mas busque outras coisas que estão além de tudo isso, porque essas coisas passarão, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aí está o segredinho, né? Temer ao Senhor. Amém. Então, Pastora, a gente vai passar... pode falar. Não, a chave da beleza é o caráter dessa mulher, né? A chave dessa beleza toda está no caráter dela, né? E da sua vida espiritual. Pastora, a gente vai passar para o último ponto, que é de Maria, só que eu vou fazer o seguinte, porque a gente está só com menos de 5 minutos, então, e tem o pessoal aí assistindo, eu vou convidar o pessoal para continuar. A gente vai encerrar, mas vai abrir de novo, porque o que acontece aqui, se você passa o tempo, ele desliga automático. Então, a gente não consegue prolongar, não dá um respiro. Então, a gente vai encerrar essa aqui. A pastora, você continua, você entra na nova que eu vou começar, como você entrou nessa aqui. E aí porque aí a gente consegue falar de Maria e terminar com a palavra que você vai deixar para as mães e fazer uma oração, tá bom? Então, por favor, gente, voltem aí que a gente já vai estar de volta. Oi, voltamos, pastor. Voltamos. Eu ia aproveitar para falar de um comentário que o Ismael tinha deixado ali, mas eu desliguei e não li antes de desligar, mas ele falou, ainda lá quando a gente estava falando de Eva, ele falou em Gênesis, que fala ali que já anunciava a vinda de Cristo, porque falava que seria através da semente da mulher, né? E que ele disse que achava isso interessante. E aí a gente vai entrar aqui, que a salvação viria através da semente da mulher. Que a gente vai entrar aqui nessa última mulher que a gente quer falar, que é a Maria, né? Super importante. A mãe de Jesus.
É verdade. Então, pastora, quem foi Maria? É, essa Maria, né, especificamente. É, para mim parece que congelou a tua imagem, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, que às vezes eu acho que tá dando uma interferência, mas o seu congelou, mas andou já. O Tá, meu daqui a pouco deve normalizar também aí para você. então tá. Então, a gente não tem só uma Maria, né, na Bíblia, mas nós vamos falar dessa especificamente, que foi a mãe do Senhor, né? Só um parênteses, o pastor Ismael botou ali, a passagem que ele se referiu está em Gênesis 3,15. Só Aham. para a gente, se alguém quiser anotar, quiser saber, Eu não pode falar, entrei, pastor. eu até tinha pensado em falar um pouquinho sobre isso, no entanto, como nós tinha pensado Pouco em tempo. pouco, né? Aí ficou, tem que resumir, né? E, e eu até não posso estar, não é pregação, é só uma conversa, né? Mas a gente sabe ali, eu peguei pelo Evangelho de Lucas, né? Aqui no capítulo 1, quando começa predito o nascimento de Jesus a partir do verso 26, quando o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus, né? Para essa jovenzinha, uma virgem que provavelmente ela deveria ter em torno de 17 anos, talvez um pouquinho menos, a gente não sabe bem, Sim. que ela tinha, bom, primeiro eu queria falar sobre o nome dela. O nome dela, eu acho, tem gente que fala que vem de Miriam, né? É uma variação de Miriam. E traduzem daí como significado como senhora e como soberana. Eu não gosto muito de colocar como soberana para não dar margem de erros. Sim. Cuidar um pouquinho. Mas a Maria, então, ela foi na verdade, uma receptora de uma graça, né? Então, ali, então, a partir do verso 28, que o anjo entra onde ela estava e disse: Alegre-se, alegra-te muito, favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Tem muita gente que, acho que por causa dessa passagem, acha que Maria quer dizer cheia de graça. Mas a graça, Mas essa graciosa, é a Ana. essa é a Ana. Isso aí. Não tira o meu. Não, não, o teu é das Anas, não só tua, né? É das Anas. Então, ali, ela é colocada, né, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E ela é colocada, eis que conceberás, ela vai ser na verdade, uma receptora de uma bênção, né? Existe diferença entre ela e qualquer uma de nós? Teoricamente, não. Né? Mas Deus fez uma escolha. Não, eu digo assim no sentido de ser também uma mulher, de ser uma mãe, né? Mas que ela foi uma pessoa que logo se submeteu àquilo que o Senhor falou, ela foi. Ali, quando o anjo está falando com ela, e diz assim: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. E aí a pergunta dela, nos 34, simplesmente é: como será isso?
né? Não tenho relação com homem algum. Ela não perguntou, mas o que está acontecendo? Ela não entrou em outro mérito da questão, a não ser não obedecer, né? A pergunta dela foi, tá bem, é isso que Deus está falando? Como é que isso vai acontecer, né? Essa disposição no coração dela, né? De obedecer, de conhecer a vontade de Deus. E aí ele começa a dizer como isso vai acontecer, no verso 35, e aí no 36 ele já dá uma notícia, né, para ela, ele já conta, olha, Isabel, a tua parenta também vai ter um bebê. Então esse anjo traz a notícia e ele é um repórter na hora, porque ele traz uma informação que ninguém tinha ali, né, mas era algo que estava sendo escondido até por Isabel, né, que não tinha dito que... Esses dias eu assisti uma pregação no YouTube do pastor, acho que está dando eco um pouquinho aqui, do pastor Cláudio Duarte. Uhum. E ele falou sobre essa situação de Maria e que Maria era um exemplo justamente porque dessa postura que ela teve, ela simplesmente ouviu e obedeceu. E ela não ficou fazendo mil conjecturas, como que vai ser dessa forma, e o José, e não sei o que e tal, e mil coisas, porque muitas vezes, e isso acontece muito em nós mulheres, independente de sermos mães ou não, de nós sermos ansiosas, porque nós queremos resolver as situações, então acontece muitas vezes, é uma característica muito comum nas mulheres, da gente ficar complicando uma situação mais ainda, porque a gente pensa mil cenários. E Maria não, ela foi simples. Sim. Maria ouviu, creu, é de Deus, então não importa o que vai acontecer com José, Deus vai resolver, porque não fui eu que pedi isso, Deus é que está fazendo, então ele vai resolver com José, ele vai resolver com os outros, ele vai resolver tudo, e eu achei isso bem interessante. E entrando nessa questão da Isabel, que vou deixar você continuar, pastor, mas eu achei interessante que esse pastor também falou assim, que Isabel, que Maria ouviu essa notícia de Isabel, por quê? Porque Isabel estar grávida já era um milagre. Uhum. Então, essa informação serviu para dar mais fé para Maria, para ela entender que esse milagre era real e que nela ia acontecer. Se Deus já fez um, por que não pode fazer outro? Né? Já era um grande milagre, uma idosa engravidar, que era o caso de Isabel, uma mulher que não podia ter filho, que há anos não podia ter filhos e de repente teve filho, e agora Maria engravidar sem nem ter homem para participar da equação. Ela, juridicamente, pela lei de Israel, ela estava comprometida, mas ela não coabitava com José, né? Tanto que ela disse, como é que vai ser isso? Né? Porque na concepção de qualquer um de nós, não tem como, né? Tem que ter duas partes. Mas esse anjo, ele, como tu falaste, ele anunciou, eu creio que fortaleceu, sim, a fé dela. E no verso 37 ele diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, né? Então, aí eu acho que ele tanto fortaleceu essa fé que o verso 38, ela diz, aqui está a serva do Senhor, não vou questionar nada. Antes ela perguntou como será, agora eu não estou mais perguntando nada, né? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo saiu, ou seja, Deus é que ia completar aquilo que foi profetizado, né? E aí depois vem esse pedacinho que eu acho muito interessante, essa conversa entre Maria e Isabel, né? Porque elas começam a conversar, diz ali, naqueles dias dispôs-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa,
a uma cidade de Judá. É só para me lembrei agora. Eu estou em Lucas capítulo 1, verso 39. Agora o 40. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Eu não sei se Zacarias estava em casa ou não, mas que ela foi saudar primeiro Isabel, parece. Sim. Ela estava ansiosa. O que aconteceu? Me conta. E talvez Zacarias não estivesse em casa, mas não importa. É só até uma brincadeira, né? E ali diz: ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Aqui também eu acho importante a gente destacar que ela era e é bendita entre as mulheres, mas ela é bendita porque ela tem um fruto dentro do ventre dela, que é o bendito do Senhor, né? Então, às vezes pode haver alguma ideia assim de que ela é melhor do que qualquer outra e tal, mas tem uma parte na Bíblia, se eu não me engano é Lucas 11, quando uma mulher fala para Jesus: bendito é que te amamentou, bendito é que, deixa eu ver aqui, exclamação de uma mulher, né? Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ela, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ou seja, Jesus, aqui, quando respondeu essa exclamação dessa mulher, ele colocou: olha, bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a minha palavra e guardam, né? E guardam a minha palavra. Então, por isso que eu queria trazer essa situação do verso 42 ali, que ela teve um fruto que era bendito, e ela foi bendita, né? Só por questão de posicionamento, né? Sim, ela foi abençoada a partir disso. Não era o fruto que era bendito porque ela era bendita. Porque ela é bendita. Contrário. Tem uma outra passagem da Bíblia que diz: vinde benditos do meu Pai. Não tem nada a ver, né? Aqui ela é exatamente isso, bendita pelo que ela carrega, que é o bendito de Deus, o Filho de Deus, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, aí a Isabel pergunta: de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? O anjo contou só para Maria o que estava acontecendo com Isabel, não contou para Isabel. Tanto que ela pergunta: o que está acontecendo? Né? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro em mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, aqui mostrando ela de novo como bendita aquela que creu. Ela creu, né? Porque as palavras que o anjo falou, as palavras de Deus, iriam se cumprir na vida dela, e graças a Deus por isso que ela se dispôs e que Jesus veio através dela, né? Então, eu achei que o nosso tempo ia ser mais curto, de fato faltou tempo, entramos de novo, mas a Maria depois tem outros tantos episódios, e o sofrimento que ela passou, o período todo que ela esteve junto com Jesus. Então, ela realmente é uma mulher de destaque na Bíblia, é uma mãe de destaque na Bíblia. Sim, e é interessante, porque como a gente conversou, acho que foi ontem que a gente conversou disso, pastora, que
que Deus escolheu trazer Jesus ao mundo através de uma mãe, dessa forma, né? Porque Deus poderia ter feito, ele poderia ter materializado Jesus aqui, ele poderia não ter feito Jesus em carne, poderia ter salvado de outra forma, mas Deus escolheu fazer dessa forma, né? Então eu acho que isso também dá um... Oi? Honrou a mulher. Isso. Então eu acho que isso também é algo que a gente tem que lembrar, porque... né, a gente que está chegando aí no Dia das Mães e tudo, lembrar que Deus escolheu trazer Jesus através da mulher e através da figura de uma mãe. E que isso não pode ser levado de forma subestimada, né? A gente tem que valorizar e entender que a maternidade foi uma coisa dada por Deus, criada por Deus, e que é importante. E é importante na conjuntura dentro da igreja, né? Também como nós conversamos, muita gente olha para Deus com aquela ideia de paternidade, e isso é importante, porque Ele é nosso Pai. Mas existe o cuidado que Deus colocou nas mães, que eu creio que só pode vir dele, né? Só pode vir do Senhor esse dom da maternidade, porque Deus nos olha com esse carinho que as mães nos olham, né? Com aquela passagem que falamos da galinha que protege os pintinhos debaixo das penas, das asas e guarda, né? E Deus faz isso com a gente. Ele tem esse amor maternal pela gente, né? Então isso é interessante. Foi falado ali, ó, eu vou voltar um pouquinho aqui só para a gente não deixar de mencionar o que o pessoal falou. O Ismael falou que Deus viu em Maria um coração puro e adorador, assim como viu em José um coração de um homem temente a Deus. Mas aí deixa eu ver o que ele falou depois. No entanto, o mérito é todo de Deus, pois pela graça nós somos salvos através de Jesus Cristo. E também a minha mãe falou ali, pastora Luiziana, falou, é lindo ela, no caso a Maria, ter visto Jesus crescer e guardava tudo no seu coração. É verdade. Nós mães, muitas vezes, aí eu acho que ela ia escrever mais alguma coisa, não pode completar que a gente depois lê, mãe. Né? E a minha tia está aqui também, feliz em ser mulher e de Deus. A Lilian também falou que era lindo. E teve também um irmão lá de Caruaru que mandou um abraço. Abraços do Na Real Caruaru, Pernambuco. O Ricardo. Abraços, Ricardo. Abraço para Caruaru. Mas... espero que o tempo esteja bom lá. Isso, aqui tá meio frio. Né? Não as chuvas, né, que eles tiveram. Isso, ó, minha mãe mandou o complemento. Nós, mães, muitas vezes queremos interferir, mas precisamos deixar o Senhor manifestar a sua glória na vida dos nossos filhos. E é interessante que a gente vê isso em Maria, porque tem hora que Maria fala para Jesus que ele tem que fazer, e Jesus responde para ela, não é chegada a minha hora. Minha hora, né? Então, até mesmo Maria sendo uma mulher especial, teve que aprender. Com certeza, né? Talvez até muito mais do que nós, porque tinha que, sabendo quem era o filho, tinha que esperar as mesmas respostas que o Espírito Santo tinha falado com ela antes, né? Então, para que ela não andasse à frente, que ela ensinasse, educasse, né? Mas ele já sabia desde pequeno que eu preciso aprender das coisas do meu pai, aquela vez que eles estão voltando e Jesus ficou lá no meio dos entendidos, né? E Jesus não tinha voltado com eles. Ele disse, mas importa que eu conheça, né? Fazer as coisas que meu pai deixou para eu fazer, né? Então, Maria certamente deve ter passado por experiências lindas, mas precisou também aprender muito. Não sei qual seria a nossa atitude no lugar de Maria, né? A gente não estaria querendo andar na frente, mas ela, graças a Deus, que
desde o início ela se colocou, cumpra-se em mim a tua vontade, né? Então, isso Sim. é muito bonito. Tem uma canção de Natal que é em inglês, mas acho que já fizeram até uma versão em português, que se chama como se fosse Maria, você sabia ou tu sabias, né? Que é como se fosse conversando, como se fosse falando, Maria, você sabia que o seu nenenzinho, ele ia salvar o mundo? Como falando de toda a experiência de Maria crescendo, vendo Jesus crescer, que você cuidou dos machucados dele, você cuidou quando ele caiu no chão a primeira vez, que ele estava tentando andar e tal. E é muito interessante isso, porque Deus deu uma honra para uma mulher de realmente passar por todo esse processo junto com o Salvador, que é o Salvador de todos nós. E isso é muito lindo, né? O Ismael botou aqui, Satanás atacou a mulher no Éden, mas Deus honrou as mulheres através de Maria, envergonhando a Satanás através da semente da mulher, através de Jesus Cristo. Deus sempre vence. Amém. Assim, teve uma determinada hora que tu fizeste uma associação com o que o pastor Cláudio Duarte falou, e me veio aquela lá também da parte de Gênesis, né? Que foi tirado uma costela do lado de Adão. E ali não foi preenchido com outra costela. Foi preenchido com carne, na palavra, né? Sim. Ou seja, Deus tanto mostra a hierarquia, Deus, o homem, né? A cabeça da mulher, Cristo, cabeça da igreja, né? Mas mostrando assim, olha, aquilo que eu tirei, essa parte, eu honro. E a gente daí viu nesses exemplos, ali, por exemplo, no exemplo de Ana não, eu queria me referir a Débora, mulheres que Deus também capacitou, tem o outro lado do livro de Atos que fala daquela que fazia, aquela que morreu, ressuscitou, porque ela fazia roupas bonitas, roupas finas. Então, Deus capacita cada uma de uma maneira, né? O completo é Deus, o soberano é Deus, né? Mas a cada uma Deus deu habilidades e capacidades diferentes, e todas são importantes. E todas as mães deveriam entregar os seus ventres, né, nas mãos do Senhor, porque aquilo que vai ser gerado, assim como o voto de Ana, aquilo que, como nós falamos da Eva, que ela disse, eu alcancei do Senhor, eu adquiri do Senhor uma graça, e deu o nome do filho, né? E assim nós, quando geramos e quando vamos ter filhos, eu acho importante a gente saber que nome vai dar para a criança, para que seja um nome que vai ser dito e exaltado o nome do Senhor, né? Então, claro, isso pode estar um pouquinho fora do contexto assim que a gente queria trazer hoje, mas eu acho importante a gente saber que cada vez que nós expressamos o nome dos nossos filhos, né, então para louvar o Senhor também. Está declarando alguma coisa, né? Exatamente. Isso aí na época da Bíblia, eles tinham muito esse entendimento, né? Toda vez que você chama, você está declarando uma coisa. Então é bom ser um nome que abençoa. Nós vamos já terminar, pastora, mas eu vou só ler aqui, ó. A Érica, ela disse que essa passagem é a mais linda de Jesus. Jesus exercendo autoridade, mas sendo obediente aos seus pais terrenos. Isso é bem interessante, né? Porque também Jesus veio como homem, e ele passou por todo esse processo, e ele foi um exemplo para nós, para sermos filhos também, honrarmos os nossos pais, porque ele honrou os pais dele, tudo Jesus viveu para que a gente pudesse aprender com ele, né? Sim. E o Mateus, eu creio que é o Mateus lá de Xangri-Lá, ele falou o nome a quem você estava se referindo, que é a Dorcas. A Dorcas, era. Aqui, a Dorcas. Né? Mas então, pastora, foi muito boa a nossa conversa, mas eu queria que você deixasse uma mensagem
para as mães, mas uma mensagem também para os filhos, nesse Dia das Mães que virá, e que orasse também por todas essas mães amadas, né, que nós temos aí, mães de carne, mães do coração, mães espirituais. Então tá. Em relação aos filhos, e as mães também, né? A palavra fala, um dos mandamentos, né? O 4º mandamento, honrar pai e mãe. Acho que Deus não colocou isso por acaso. É porque Deus respeita essa hierarquia e quer que os filhos sejam abençoados. Então, acho nós todos, mesmo que não sejamos mães, somos filhos. Sim. Né? A gente pode não ter filhos, mas nós somos filhos. Né? Então, honrar pai e mãe, e essa questão de, como a gente lê um pouquinho ali nos cuidados, desde a tenra idade, desde os votos, como mães, né, de entregar ao Senhor, colocar para o Senhor todas as questões, sabendo que Ele é o doador da vida de cada um de nós. Eu gostaria, assim, de orar, citando essa passagem que a gente leu lá em Timóteo. Senhor amado, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor. Continuar, na verdade, diante de Ti. E te pedir que Tu venhas abençoar, Senhor, cada um dos filhos, cada uma das mamães, Senhor. Cada uma daquelas que esperam ser mães, daquelas que são mães de coração, aquelas... existe, Senhor, N situações de pais, de mães, de filhos, realidades diferentes. Mas eu quero te pedir que Tu venhas intervir em cada uma das situações. Que Tu venhas, Senhor, abençoar, trazer da Tua graça, Senhor. Dar discernimento e perdoar, Senhor, quando nós não estamos dentro do centro da Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, tanto como filhos, como também como mães, conhecer a Tua vontade, discernir, andar nela, Senhor, para que o Teu nome seja honrado, que o Teu nome seja exaltado e que o fruto do ventre, o fruto do coração de cada um, seja, Senhor, um fruto para Ti, sejam soldados Teus, sejam valorosos nas Tuas mãos, para que possam ser usados com graça, com sabedoria, com discernimento, e que nós não esqueçamos, Senhor, de estar sempre honrando essa Tua palavra com fé, com amor e com santidade. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa as mamães, abençoa, Senhor, aquelas que podem não ter mais os seus filhos, mas Tu és aquele que consola, e Tu vais, Senhor, trazer algo de especial para cada uma nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, pastora. Eu vou ler só aqui o último comentário que ficou aqui de Ismael. No Novo Testamento, 2 Timóteo 1,15, Paulo nos lembra da importância das mães e a educação dos filhos. Cita a fé genuína da mãe Eunice e da avó Lloyd para a fé de Timóteo. Né? Você falou de Timóteo aí também. Uhum. Né? Ismael sempre lembra, porque o pastor Walter fala que ele era o Timóteo, que tinha Sim. a avó e a mãe. Então, essa parte o Ismael sempre lembra, lembrando da Frau Wolf, né? É isso aí. Mas muito bom, obrigada por ter conversado aqui com a gente, né? E desejamos um feliz Dia das Mães já Obrigada. para você, pastora,
para todas as mães, né? E filhos, honrem os seus pais, honrem a sua mãe em especial, principalmente nesse dia, né? Vai ser um Dia das Mães diferente, muitas pessoas não vão poder estar juntas, né? Mas não deixe de dar o abraço virtual, faz a reunião no Zoom, nos aplicativos, mas dê o carinho que é devido para as mães nesse dia. Né? Amém. Prazer, Ana, que Deus abençoe. Deus te abençoe também, pastora. Obrigada, gente. Olha, vai estar no YouTube, a gente vai colocar no YouTube, né? Mais para frente já temos vários disponíveis. Então, todo mundo assistindo, quem não conseguiu assistir ao vivo, pode assistir mais para frente. Tá bom? Obrigada, pastora. Vou encerrar aqui. Deus te abençoe. Tchau. Tchau. É isso, gente. Muito obrigada por estarem assistindo a gente. Como eu falei, vai ficar no YouTube, vocês vão poder assistir. Vai ficar 24 horas aqui no Instagram. Depois disponibilizaremos no YouTube. Já temos muitos episódios disponíveis lá no nosso canal. Podem entrar para assistir os antigos que vocês não puderam assistir. E Deus abençoe vocês. Um feliz Dia das Mães para todas as mães, tá? Beijos.